O fato de se deixar afetar por tudo que acontece na sua vida começa lá na sua infância, lá atrás. Quando você começa a receber comentários negativos e até mesmo comparações com outras pessoas. E daí você para, olha para você, acaba encarando aquilo como uma verdade e afirmando aquilo como uma verdade para a sua vida. Quando talvez o seu familiar lhe comparou com uma outra pessoa, acabou lhe comparando com outra pessoa, e com isso você se sentiu menosprezado e incapaz. A partir daí você começa a acreditar nos comentários negativos que as pessoas fazem sobre você. E por acreditar nisso, você acaba realmente se tornando aquilo que as pessoas estavam falando, porque você pegou aquilo para você e levou como uma verdade. E com esse tipo de coisa, você percebe o quanto as situações, as coisas que acontecem, as coisas que as pessoas falam, acaba lhe afetando. Na minha infância, por eu ter sido uma criança mais quieta, acabei recebendo comentários que eu era tímida, que eu era daquele jeito porque eu era tímida. Sendo que eu não era, eu só era uma criança quieta. Isso não significa que eu era tímida. Só que por eu ouvir esse tipo de comentário, eu acabei olhando para mim e falando, verdade, então eu realmente sou tímida. E com isso, o meu subconsciente acabou começando a tomar atitudes que comprovassem isso, que eu realmente estava acreditando, que eu realmente era tímida. E quando você pega um certo título como esse para você, isso acaba lhe causando muitas limitações, como já causou na minha infância e na adolescência. Porque você deixa de fazer certas coisas que vai te fazer evoluir, porque você está com aquele rótulo que colocaram em você no passado e você acabou acreditando nisso. Mas é claro que com o tempo, muito tempo depois, eu fui me desfazendo dessas crenças limitantes que eu tinha sobre mim mesma. E isso é muito libertador. Por isso, mesmo que você tenha crescido deixando se afetar por tudo, você pode mudar isso hoje. E eu trouxe esse vídeo exatamente para te ajudar a não se deixar mais se afetar por nada nem ninguém. No final desse vídeo, você vai sair daqui pronto para ter uma vida diferente e muito mais leve. Meu nome é Gisele e aqui nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E o primeiro passo para não se deixar afetar por nada nem ninguém é entender o que realmente está no seu controle. É aceitar que você não controla as outras pessoas, as opiniões delas, muito menos, e também não controla acontecimentos que podem vir a acontecer na sua vida. Então, por isso, não adianta ficar gastando energia tentando agradar todo mundo, tentando estar sempre perfeito, porque até Jesus, que foi perfeito, ele não conseguiu agradar todo mundo, quem dirá a gente. Por isso, quando você gasta energia em querer agradar, em querer controlar o que as pessoas estão pensando de você, isso é só uma perda de tempo. Em vez disso, foque a sua energia nas coisas que dependem de você, das suas ações, nas suas escolhas e nas suas reações. Isso tudo depende de você, a forma que você vai reagir quando receber um comentário ruim, quando receber um comentário negativo, quando algo que você não estava esperando acontecer na sua vida, quando isso acontecer. Então foque a sua energia nisso, em controlar as suas reações, controlar as suas escolhas, quais escolhas você está fazendo para a sua vida e controlar aquilo que você vai fazer com aquilo que aconteceu, depois daquela situação ter acontecido. E em segundo lugar, você precisa fortalecer a sua identidade emocional. Você precisa ter clareza de quem você é e do que você defende. Porque quando você tem essa clareza, pode chegar uma outra pessoa e falar que você é de tudo de pior no mundo. Mas se você tem a clareza de que você não é e de quem realmente você é, aquilo não vai lhe afetar de jeito nenhum. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, porque seu cabelo loiro é feio, seu cabelo loiro é muito feio, isso não vai me afetar de forma nenhuma, porque eu sei que meu cabelo não é loiro, eu sei que meu cabelo é escuro, é castanho escuro. Então, se alguém vier pra mim falar que o meu cabelo loiro é feio, eu vou
Ignora, eu vou dizer, essa pessoa está completamente louca, porque isso não é verdade. Então, da mesma forma, acontece quando você sabe exatamente quem você é. Não vai ser um comentário, não vai ser uma situação, não vai ser algo que vai acontecer que vai te abalar, que vai te fazer pensar que é aquilo mesmo, porque você sabe quem você realmente é. E em terceiro lugar, você precisa acabar com a coitadinha que tem dentro de você. Parar de se vitimizar, parar de colocar a culpa nos outros pelas coisas que acontecem na sua vida, parar de colocar a culpa nos outros pelo que você não alcançou ainda para sua vida, parar de tirar a culpa de você e colocar nas mãos de outra pessoa, até porque quando você transfere a culpa por um problema seu para outra pessoa, você acaba tirando das suas mãos o poder de resolver aquilo. E se você não tem o poder de resolver o seu problema, não vai ser outra pessoa que vai resolver. Então, consequentemente, você vai continuar no mesmo canto, reclamando dos mesmos problemas. Quando você parar de se vitimizar e entender que a culpa é sua por não viver uma vida diferente, por não ter uma vida diferente, aí você vai retomar o controle da sua vida e tudo vai ficar muito mais fácil, porque se você sabe que a culpa é sua, você também tem a responsabilidade e o poder de mudar essa situação. E se você tem o poder de mudar essa situação, tudo fica mais fácil de alcançar, porque você não precisa estar dependendo de outra pessoa para isso, você depende apenas de você. E em quarto lugar, você precisa parar de estar sempre buscando a aprovação dos outros, um elogio dos outros, porque você fez algo muito bom e aí você tem aquela necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido. Você precisa parar de buscar a aprovação dos outros, até porque quando você está fazendo isso recorrentemente, você só está vivendo para agradar outras pessoas. E com isso, em algum momento, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, porque como eu já falei no início, agradar todo mundo é impossível. Pare de medir o seu valor pela opinião dos outros, pelo que os outros estão falando de você. Isso tanto para bom quanto para ruim. Por isso que você precisa ter uma identidade emocional bem definida e saber quem realmente você é e o que realmente você quer alcançar. E com isso, reforce um diálogo interno, porque a mente, ela obedece aquilo que você repete, aquilo que você está sempre repetindo. Então, evite ficar revivendo momentos passados que já passou, situações ruins que passaram, que você não pode mais mudar, que você não pode fazer nada mais para mudar aquilo que já aconteceu. Então, ficar presa no passado, revivendo isso tudo a todo momento, só te faz também perder tempo e ficar estagnado na sua vida. Então, não acredite também em todos os seus pensamentos. Quando vem aquele pensamento, eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz de chegar até esse nível. Eu acho que eu não sou tão capaz de alcançar esse sonho. Não são todos os pensamentos seus que você deve ouvir. E quando vier esses pensamentos de que você não é capaz, de que você não pode, pare e questione. Sempre que vier um pensamento negativo, pare e questione. Por que eu estou achando isso? Por que eu não sou capaz? Por que eu não consigo alcançar? Se eu tenho força, se eu tenho saúde para lutar a cada dia e avançar e conseguir. Então questione esses pensamentos para que você consiga eliminar ele desde a raiz. E em sexto lugar, você precisa criar limites emocionais. Aprender a dizer não sem culpa. Eu sei que isso é um problema para muitas pessoas, de não saber dizer não, às vezes fica se sentindo culpado, mas você precisa aprender a dizer não. Quando algo não vai dar certo para você, quando pode até te prejudicar, você precisa saber dizer não. Quando você vê que se você fizer aquilo, que se você disser sim, vai acabar de certa forma atrapalhando a sua vida, atrasando a sua vida, aprenda a dizer não. Até porque existe uma diferença muito grande em ter empatia pelas outras pessoas e carregar o problema das outras pessoas, em tomar o problema da outra pessoa para você. Daí aquela pessoa te contou um problema, está se sentindo mal e com isso você começa a se sentir mal também, começa a se sentir culpado, sendo que o problema não é seu, sendo que você não vai poder resolver um problema que não é seu.
E muitas pessoas acabam caindo nesse erro. Então, é claro que você deve ter empatia, buscar ajudar da melhor forma, da forma que você pode, mas sem trazer aquele problema, pegar o problema do outro para você, para sua vida, para lhe sobrecarregar ainda mais. E em sétimo lugar, você precisa parar de acreditar que tudo é sobre você. Porque muitas atitudes de outras pessoas, muitas coisas que as outras pessoas fazem ou falam, elas estão falando mais sobre os medos delas, sobre a decepção dela mesma e sobre a história de vida dela própria. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, principalmente mais velhas, principalmente mulheres mais velhas, que falam, orientam outros jovens a não se casar. Não casa porque é ruim, não casa porque não vai dar certo, fica só no namoro, não casa porque não é bom. Ela não está falando sobre você, até porque você nunca casou, você não sabe como é. Você não viveu isso, mas ela está falando sobre exclusivamente a vida dela. Mas não significa que porque na vida dela ela sofreu, que você também vai sofrer, que outra pessoa também vai sofrer. Então, por isso, quando vem alguém com um comentário negativo para te jogar para baixo, que te joga para baixo, que te desanima, ela está falando muito sobre a própria história de vida dela. E isso não quer dizer que vai se repetir com você também. Por isso, quando você ouvir um comentário negativo que te desanimou, pare e pense que aquela pessoa que falou aquilo é quem realmente está precisando da sua ajuda, é quem realmente está precisando de ajuda. E em oitavo lugar, você precisa aceitar que tudo passa. Você pode estar vivendo um momento muito ruim agora e você deve estar pensando, nossa, quando que isso vai acabar? Uma hora isso vai passar. Claro que você precisa tomar atitudes para sair disso, mas uma hora o momento ruim ele vai passar, da mesma forma que o momento bom também passa. As emoções também passam, as críticas e os elogios também passam. Então você precisa entender que mesmo que você está passando por uma situação difícil, complicada agora, uma hora isso vai passar. E você precisa agir também para que isso passe o mais rápido possível e com certeza isso vai mudar. E em nono lugar, você precisa construir uma mente resiliente. Ah, mas como que eu vou construir isso? Calma, que eu vou te dar o passo a passo de como você fazer isso. Você precisa usar os desafios da sua vida para treinar sua mente a entender que você é capaz, que você consegue. Ou então, pelo menos, que você é corajoso para tomar aquela decisão, para tomar aquela atitude. E com isso também, se você errar, você vê aquele erro como um aprendizado, como algo que surgiu de aprendizado na sua vida para você não fazer mais daquela forma, para você não seguir mais por aquele caminho e não ver o erro como um fracasso ou como uma perda de tempo, até porque um aprendizado nunca será uma perda de tempo. E também desenvolver uma habilidade que eu até já falei aqui nos outros vídeos, que é a habilidade de gostar do desconforto, de procurar o desconforto. E essa habilidade muda tudo, porque quando você estiver de frente a uma situação que você sabe que inicialmente você não tem coragem, porque vai te gerar um desconforto, que você vai se incomodar, que vai bater aquele nervosismo, mas que mesmo assim, que você sabe que se você ultrapassar essa barreira, se você vencer, você vai evoluir, você vai conseguir algo que você quer. E daí você entende que você só está sentindo desconforto, medo, porque é algo que você nunca fez, mas que é algo que vai te fazer evoluir com certeza. Então se force a se colocar nessa situação de vencer o desconforto, de ultrapassar essa barreira e não de fugir dele. E em décimo lugar, você precisa filtrar o que você está consumindo nas redes sociais. Isso também é um assunto que eu já falei em vários outros vídeos. Porque o que você consome nas redes sociais, isso também interfere no seu comportamento, no seu jeito de falar, nas atitudes que você toma. Tudo isso, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não perceba, está interferindo nas suas ações e na sua vida. Mesmo que seja um mínimo hábito, uma mínima ação de ficar se comparando com outras pessoas, de ficar comparando a sua vida com a vida de outras pessoas que tiveram uma vida completamente diferente, que são pessoas completamente diferentes de você. Então, quando você filtra o que você está consumindo nas redes sociais, você está protegendo o seu foco e a sua mente. Por exemplo, se você está consumindo um conteúdo como esse vídeo de hoje que você está assistindo, você está protegendo o seu foco, porque você está aprendendo algo útil para a sua vida.
Isso também interfere, vai interferir nas suas ações daqui para frente. E número 11, algo que é extremamente importante hoje em dia, nos dias atuais, que é praticar estar presente no agora. A maioria das pessoas tem ansiedade, crises de ansiedade, porque a cabeça dela, a mente delas estão lá no futuro, está lá em algo que talvez nem aconteça, em algo que nunca vai acontecer. E por estar pensando naquilo, naquela ansiedade, naquele pensamento, na maioria das vezes pensamentos ruins também, pensamentos negativos do que pode vir a acontecer no futuro, isso que acaba causando ansiedade. Então, deixe o futuro lá para quando ele acontecer e foque no presente. Foque no que você pode controlar agora, no que você pode fazer agora. Porque focar no presente reduz a ansiedade e o medo. E também evita de você ficar preso no passado, remoendo várias coisas desnecessárias, ou então ficar preso no futuro, tentando prever o que pode vir a acontecer. E número 12, você precisa parar de ficar focando no problema. Ah, porque algo me aconteceu hoje. Tá, para de ficar focando naquele problema, de aumentando aquele problema, de sair contando para todo mundo, deixando mais dramático ainda. E, em vez disso, foca a sua energia em como você vai resolver aquele problema, no que você precisa fazer, em como você deve fazer para resolver aquele problema. Até porque quando você foca apenas no problema em si, aquilo acaba se tornando maior do que realmente é. E você, consequentemente, acaba também atraindo mais problemas para a sua vida. Então, foque na solução. Eu tenho certeza que seguindo esses passos, sua vida vai se tornar muito mais leve e muito mais tranquila daqui para frente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo.